Galera, só queria fazer um adendo aqui. A gente fez todo um estudo e na edição o nosso editor vai colocar isso no começo do vídeo. Que todos os cálculos que eu fiz, eu expliquei, deixei muito claro que em torneio que não é Balt, a gente tem que pegar 10% do EV, e em torneio que é Balt, a gente tem que pegar 0,5 do EV. Então, teve diversas situações ali que eu falei que estava no break-even e que, na verdade, era call, porque eu estava simulando como se fosse 10%. 10% ficou na minha cabeça. Teve tipo Ice Valete, que era 0,42, e a gente precisava só de 0,5 para ser call. Então, igual aquele, eu quero que vocês, na hora de olhar para os ranges, levem em consideração que na minha fala, boa parte dos ranges ali eu falei errado, tá? Então, torneio Balt 0,5 e torneio que não é Balt 10. E a gente acabou simulando todas as situações com 0,10, aliás, com 10% do maior EV. Então, eu peço desculpa a vocês, já levem isso para o estudo, para saber que na hora do estudo ali tem esse erro, ok? E que é para vocês pegarem um EV de 5%. Valeu? Abraço a todos aí e me desculpem pelo erro cometido. Até a próxima. Tchau, tchau. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está oferecendo aí no canal para vocês. Hoje a gente vai gravar duas simulações de HRC, diretamente aqui do QG, onde tem um pessoalzinho que já está trabalhando também. A gente mora aqui em 4 jogadores e todo mundo já está trabalhando após um domingo, um final de semana exaustivo. Segunda-feira de manhã todo mundo já está no batente para a gente rodar as mãos que a gente marcou no final de semana e daqui a pouco já ir para o game novamente. Sempre importante, fica uma dica para você que está iniciando, lembrar de sempre, antes de iniciar uma sessão, é importante fazer um aquecimento, isso é muito bom, assistir meia hora de vídeo, ou rodar uma mão que marcou um dia antes através do PT4, e por aí vai. Também quero falar para vocês que a partir já do início do ano, esse final de ano deu uma paradinha nas coisas e tal, mas já a partir já dia 2 de janeiro a gente vai começar a gravar conteúdo básico para quem está iniciando. Então, vamos gravar aí conteúdo como tabelas de Open Race, básicas, sizes básicas, tudo que é de básico para você que está iniciando. Então, vai sair vários vídeos aí no longo de janeiro, vídeos curtos que a gente acredita que tem uma visualização mais simples do que aulas de 1 ou 2 horas, então a gente vai picar as aulas para que vocês tenham um conteúdo de primeira, tá? A gente está também profissionalizando o canal, eu conto com a colaboração e compreensão de vocês, e eu gostaria de pedir para vocês espalhar o canal, que a gente precisa alimentar isso de alguma forma. Então, manda o link para o seu colega, manda, né, um colega que está iniciando, um colega que já é do poker e está querendo estudar, nos ajudem a crescer esse canal e conseguir manter esse projeto. Meu desejo assim é trazer conteúdo para vocês o ano inteiro, e para isso a gente precisa atingir ali pelo menos um certo número de inscritos, a gente precisa ter realmente uma galera interessada no conteúdo. Não esqueçam de comentar nos vídeos, que é importante, deixar um joinha se gostou ou se não gostou. Qualquer comentário que seja também, um feedback positivo ou negativo, ou qualquer coisa que possa nos ajudar a melhorar o canal para vocês, tá? Muito satisfeito com a galera aí que está sendo participativo, muito obrigado a todos. E a gente vai dar início aqui a esse estudo de HRC, com algumas mãos que eu marquei no final de semana. A gente vai começar por uma mão que foi reta do Bounty 55 ontem. Tá? Deixa eu minimizar aqui isso. Ok. Então, a mão que a gente vai olhar agora é essa mão aqui. Vou tirar essa HUD. Essa mão era
tinha 40 lefts do balde 55 e eu tinha acabado eu vinha jogando muito short o tempo todo, assim, o torneio, tanto que eu não tinha conseguido dar balde, porque o tempo inteiro eu estava bastante short. Algumas mãos antes, acredito que uma órbita antes eu tinha conseguido triplicar o meu stack e apareceu essa situação aqui, um 7-7 de EP com um buraco na mesa e o short stack ele foi ao win, tá? Ele tinha aproximadamente $180 de balde. A gente vai confirmar aqui, deve estar o dobro, se eu não me engano. A gente aproveitar até para fazer uma confirmação se os estudos estão sendo corretos, tá? O nick dele é o Crazy. Aqui. Era metade, tá? O balde aqui na HH sempre sai a metade. Então, ele tinha mais do que 10 baldes iniciais, algo próximo de 15 baldes iniciais. Eu não vou fazer a conta agora, porque o HRC ele já faz esse cálculo, tá? Se eu tivesse utilizando esse Emiser, sim, eu precisaria fazer a conta. Basicamente, a conta, só para simplificar, para quem não sabe, tá? Quando é PSKO, a gente tem que dividir o balde duas vezes. Então, o stack inicial de 5.000 fichas, a gente divide por 2, que dá 2.500, e a gente divide novamente por 2, porque o balde, metade ele vai para sua, metade você puxa para sua banca, metade ele vai para sua cabeça. Então, cada balde vale 1.250 fichas. E isso vai impactar na hora da gente decidir um call ou não. Isso se a gente estiver estudando pelo CMiser. O Holding Resource já calcula isso. Uma outra coisa que é muito importante é saber que em reta final, os baldes eles têm menos valor do que fichas. Você precisa estar mais preocupado em acumular fichas do que acumular baldes em reta final. Então, eu vou esse spot, por exemplo, eu vou alterar alguns stacks e vou mostrar para vocês quando que ele passa a ser call e quando que ele deixa de ser call. Vamos começar aqui então, vou pegar essa history. Então, basicamente, o spot é esse, todo mundo foldou e ficou na decisão de eu dar o call ou não, sendo que era um balde de $180, algo em torno de 15 baldes iniciais. Aqui eu já tenho meio ele aqui pronto, vou só colar, já tenho também um formato pronto aqui. E aqui eu posso escolher duas situações. A gente vai começar pelo Future Game Simulation, que é quando ele ainda está calculando aqui, por exemplo, o seu torneamento live, a sua vida no torneio, né? Porque o jogo ele não é baseado só na matemática, várias coisas influenciam. Quem é o jogador, o seu stack vai ser comprometido ou não, tudo isso influencia na hora da decisão. E o Holding Resource, ele também calcula isso, como a gente vai poder ver aqui agora nesse estudo. Vamos lá, next. A situação eu dei raise de 2.1 e tomei o all-in. Ok. Vamos lá. Fold, aqui eu fiz um raise e aqui eu já tenho que colocar o range que eu estou abrindo. Eu estou abrindo um range mais apertado, né? Estou abrindo ali de EP, mesmo com buraco na mesa, eu vou estar abrindo um range mais apertado. Então, eu não vou estar abrindo essas mãos. O Wise 10, inclusive, eu vou colocar um peso nele de 0,25, que eu não vou abrir todos, tá? Eu também vou abrir mais a parte suited. Opa, deixa eu só tirar aqui. Eu vou estar abrindo essas mãos. E o 910 suited com 30 blinds eu também vou abrir, mas aqui eu já não vou abrir mais. Esses pares eu também não vou estar abrindo. Talvez o 5-5 eu coloque um peso aqui, que é o meio termo, tá? Às vezes eu vou abrir, às vezes não. E vou abrir um pouco de rei valete off também nessa reta. Tá? Então, o range basicamente que eu vou estar abrindo nessa situação, nesse spot, é exatamente esse. E a gente vai calcular umas 3 simulações contra esse range tomando show. Aqui a gente já vai dar um finish para rodar o cálculo. O que eu poderia fazer aqui também seria dar o all-in, mas a gente vai aproveitar para saber quais as mãos que ele pode dar o all-in, sendo que ele tem a mesa inteira na frente para falar. Então eu já vou rodar assim. Demorar um pouquinho para calcular, porque ele está calculando aqui toda a mesa na frente, né? Todos os jogadores da frente
podem dar call ou podem ir ao in por cima. Então, o holding resource, ele calcula tudo isso. E por isso que demora um pouquinho mais. Alguns segundos já vai estar pronto. Geralmente, eu também, nas aulas, eu acabo trazendo essas simulações já rodadas, já prontas. Mas eu quis fazer para vocês aprenderem também, para quem quer começar a mexer no holding resource, saber aonde tem que clicar, o que tem que utilizar e assim por diante. Então tá, aqui está o nosso range de OpenRace e aqui várias situações que eu poderia simular. Vou colocar aqui pelo Crazy, né? A gente vai primeiro descobrir qual é o range que ele faz a tribet, né? Uma coisa importante aqui foi que ele deu all-in. Então tá aqui já os 80k, isso está confirmado. E dentro de um estudo, percebam que a gente consegue fazer vários. Então, vamos supor que a gente fosse inverter a situação. Vamos dizer que a gente fosse o Crazy, tá? E tivesse tomando open raise do TG e a gente tem 11 blinds do EP1 ali. Tem um buraco na mesa, eu poderia passar isso para MP1. Mas tudo bem. A gente está uma posição à frente do EP que abriu. Quais as mãos que eu posso chovar tendo 11 blinds? E aqui o Holding Resource já fala as mãos que eu posso chovar. Então eu sei que tem uma galera aí que chova muito mais amplo que isso, em balde principalmente. E eu tenho notado nos meus estudos, eu tenho estudado muito mão de Holding Resource, ou seja, mãos de call ou mãos de push, em balde principalmente. Que a gente acaba jogando mais de 60%, 70% dos torneios que a gente joga é bout durante o dia. Então percebam o quanto que não é tão amplo o nosso range de chove, tá? E aqui também vai mudar uma coisa, contra qual jogador que a gente está chovando. Se for um chove contra um recreativo, a gente pode estar pegando situações de break-even, como esse Ice Valete que está 0.02, Ice Valete Sutre. Por que a gente pode estar chovendo isso contra o recreativo? Porque o recreativo ele não conhece do range de call. Porém, a gente tem que levar em consideração que o recreativo ele vai muito atrás de balde. Então, existe uma contradição aí entre a matemática e o que acontece realmente na prática, né? O recreativo ele paga mesmo por balde. Então, se ele paga o range muito amplo por balde, cara, aí que a gente vai poder mesmo estar chovendo esse Ice Valete Suter, né? Uma vez que ele vai estar te pagando aí com um monte de ice pior, por conta do balde. E isso acontece na prática. Então a gente percebe que, por exemplo, a gente não poderia estar chovando um 8-8, que é uma mão que, né, olhando agora assim para o spot, eu chovaria muito 8-8. Eu falo para vocês que eu dei call naquele 7-7, mas na hora ali eu acabei falando, não tenho certeza se 7-7 é call, e eu acredito que se for call, ele é pouco call, tá? E eu acabei num intuito ali de já estava grindando já hard desde sexta-feira, o último torneio do dia, talvez um pouco de cansaço mental, um pouco de ansiedade junto, eu acabei tomando a decisão de fazer o call. Mas talvez o fold não fosse ruim, a gente vai descobrir agora, tá? Lembrando que aqui a gente já está simulando o torneamento live junto. E eu vou rodar 2 simulações aqui de stack junto. Tá? Vamos descobrir aqui. Então, o Crazy fez o chove, o restante foldou e eu já vou direto porque eu posso dar call. Tá? Eu acho que o range de chove dele eu poderia até alterar, mas eu não acho que ele chova muito além disso. Tá? Eu não sei se, por exemplo, ele chovaria um 5-5. Eu não pesquisei, inclusive, quem era o cara. Mas vamos dizer que fosse uma situação de reg versus reg, que conhece de range de push e sabe o que ele vai poder estar dando de all-in ali. Com certeza ele chovaria 9-9, né? E aqui lembrando que já está também calculando o bout. E aqui vai sair o range call. Bom, me mostra que o 7-7 é call, tá? No range call. Mesmo com, percebam o quão tight está o chove dele.
E por que que ele está dando muito call? Porque são 15 baldes iniciais. O balde é muito grande. Então, ele realmente vai ampliar o range de call. Tá bom. Rafa, mas eu posso dar call com todos esses EVs positivos? Não. O cálculo aqui, basicamente, que você pode estar fazendo em torneios balde é de utilizar no mínimo 5% do EV mais positivo. E em torneios que não são baldes, você deve utilizar 10% do maior EV. No caso, o maior EV sempre vai ser o Wise, então fica fácil. Se a gente passar a vírgula para frente, ou ponto para frente, no caso, eu poderia estar dando call aqui com EVs de 0,48 blinds. Eu poderia estar dando call até com 5,5, eu poderia estar dando call até com 4,4, que estaria dando ali em cima o 4,4, 0,48. O 3,3 eu já teria que foldar, já dá 0,43. E eu não posso dar call, por exemplo, com Ace Dama Off, que é 0,32. Eu também não posso dar call com Ace Valete Suited. Isso se eu for levar o cálculo de 5% ao pé da risca, tá? Então, vocês notem aqui o tanto de coisas que a gente tem que foldar. A gente tem que foldar todos os Aces Suited que a gente abriu praticamente. Só pode dar call com Ace Dama Suited. Abrir uma exceção aqui nesse Ace Valete Suited que está muito próximo do EV. E se for um reg chovando, eu vou dar call com Ace Valete Suited. E se for um recreativo chovando, eu não vou dar call. E tem algumas situações como Dama Rei Suited, que é muito próximo e que se enquadra na mesma situação do Ace Valete. E percebam como que é o Ace Dama Off, por exemplo, ele é fold, né? E eu, assim, quantos de vocês dariam fold com 0,32 aqui, né? Na hora a gente não pode usar esse cálculo, não tem como a gente calcular, a gente não tem uma tabela para olhar esses EVs. Então, realmente a gente tem que estar estudando no dia a dia. E a dica para vocês gravarem é decorarem os bottoms. Então, para mim aqui esse spot, ele já fica muito explícito assim. Eu já decoro que é 4/4+, já decoro que o Wise Valete ele tá no meio termo ali, tá na divisão, e o Wise Dama Off ele também entra numa divisão ali se o cara for reg bom mesmo. Quando é recreativo ele vai ser fold. Então eu vou acabar dando call 25% das vezes com essas duas mãos e o Rei Dama Suited também. E aí fica muito fácil de eu saber que é call todos os pares, o Wise Rei, o Wise Dama Suited e os outros 3 aqui são bottoms, né? Que a gente vai dar algumas vezes call. E o restante a gente vai dar... O Dama e Valete Suited também entra, né? Igual. E perceba que o Rei Valete Suited ele cai muito, né? Isso por conta do chove que ele tá dando, tá bloqueando muito esse range. Então, isso é natural que o Holding Source calcule dessa forma. E assim que a gente calcula um spot. Então, eu já sei que seria call 7/7, eu acertei no call. Isso que é importante no longo prazo, independente do resultado final da mão. É isso que importa, a gente está acertando o range call. Eu vou pegar a mesma mão agora e vou rodar para vocês não, para mim também, entender quando esse stack ele muda. Então, deixa eu pegar aqui novamente a rede history, copiar. Porém, apesar de eu colar aqui agora, eu vou alterar alguns stacks. Vou alterar o meu stack, por exemplo, tá? E vou alterar o meu stack. Eu vou colocar que eu tenho aqui, deixa eu só ver quanto que estava blind, daí eu não errar. Vou colocar que eu tinha 20 blinds. Então, eu tenho que tirar 70 mil fichas, aproximadamente, 80 mil fichas do meu stack. Vou jogar como se eu tivesse 260k de fichas. É só uma alteração com estudo, obviamente. Então, eu já alterei. Vou dar um next. E vou rodar novamente a mesma situação. Fold. 25% aqui também 25%. Faltou eu colocar. Acredito que ter. Não, tá faltando aqui. 5%. Para 50%.
Qual que foi mais 25%? Não, 5,5% do Carvalho, 50%. Acho que está bem parecido o range agora. Vou dar um OK e vamos rodar novamente a simulação. Finalizar. Agora, lembrando que a gente não tem mais 32 blinds e a gente tem algo em torno de 20. Então, eu acredito que vai mudar alguma coisa nesse call nosso, tá? Eu fiz alguns estudos semana passada onde eu encontrei diversas situações, assim, por exemplo, quando eu tinha 20 blinds não era call, mas quando eu tinha 50 blinds era muito call. Então, o Holding Resource também calcula isso. Essa é a diferença dessa ferramenta para outra ferramenta parecida, o ICMizer, né? O ICMizer não calcula esse Future Game. E a gente pode calcular aqui também que a gente vai rodar esse mesmo spot com ICM. Então, aqui o raise. Aqui a gente vai encontrar a situação de chove já parecida, na verdade, parecida. Porque é contra o mesmo range, né? Tá bem? Então, ele vai dar o mesmo range de chove. Porém, eu acredito que o range de call ele esteja modificado agora, tá? Vamos ver. E pode ser que não. Não mudou. Então, a gente percebe que são iguais. Inclusive, ficou tudo igual. Tudo igual. Até os EVs são iguais. Né? Me parece que aumentou um pouquinho o EV ali. Tipo, tá entrando agora o 3.3. Mudou pouca coisa, né? Mas o Wise Dama manteve o mesmo critério. O Wise Valete ficou com o mesmo EV. Então, tipo, não mudou muita coisa. O que a gente pode fazer é rodar novamente essa simulação, se fosse 12 versus 12, para ter a certeza que não vai influenciar o torneamento live nessa situação. E o bacana é fazer isso mesmo, colocar situações bem semelhantes ali. Vou colocar a stack igual, inclusive. Vou colocar uma ficha a mais para dizer que cobria ele pelo menos. Next, fold, raise, ajustar o range. Vou colocar aqui os 50%, 10 e 10, os 5,5. Vou voltar para 100% aqui. Colocar os ases úteis, tirar o 4,4. Amarrei. Eu tinha colocado 25%, se eu não me engano, de rei valete off. Eu acredito que seja isso. E o 9,10 eu também coloquei um percentual, que fica em torno de 15% também. Vamos dar um OK, vamos dar um finish. E rodar ele novamente. Mesmo spot, tudo igual, a única coisa que está mudando são os stacks. Para a gente entender se continua realmente sendo call. Quando a gente tem um stack igual, se a gente perder essa mão, por exemplo, a gente acabou o torneio para a gente, né? Vamos sobrar ali com uma ficha. E vamos saber qual o resultado que vai dar. Holding Resource é uma ferramenta infinita. A gente poderia estar simulando aqui a situação se tivesse um outro all-in por cima. Ele calcula pot multi-way. Então, tudo isso é muito bom. Porém, assim, para você ficar bom nisso, você tem que rodar pelo menos umas 3, 4 mãos por dia, 5 vezes por semana. E aí, se você fizer isso durante um ano inteiro, eu tenho certeza que você vai acertar muitos spots. Isso não significa que você não vai errar mais, porque todo mundo erra nos spots, né? Não tem jeito. Aqui, vamos ver o range de chove. Se manteve igual, né? Se manteve muito parecido. E vamos já direto para o range call, saber se continua igual. E percebam como agora muda. E muda muito, na verdade. Porque agora eu só posso pegar EV de 0,58 mais. E aí eu tenho que tirar 55, 66, 77, 88. Eu tenho que tirar o 99.
Eu não posso dar call 9-9. Na verdade, 9-9 eu não estaria nem fazendo o open raise, né? 8-8 eu também não estaria fazendo open raise. 7-7 eu também não estaria fazendo open raise. Essas 3 mãos eu estaria provavelmente jogando reto. 6-6 não. 6-6 eu acho que eu já estaria meio que pensando em foldar. Mais e dama eu estaria jogando reto. Mas aqui a gente está vendo uma situação em que a gente fez raise, né? Então é esse o cálculo e tomamos chove. E aí vai entrar aqui as situações que percebam que a gente, depois que a gente faz raise, a gente não pode dar call nem com a dama off, muito longe o call. Não podemos dar call com o rei dama suta, ele ficou muito distante. E muda muito, né? Então, percebam que quanto mais simulações a gente fizer aqui, mais vai modificar esse range call. Por isso que o jogo ele é difícil, ele não é. Se a gente for avançar essa matemática aqui, o jogo fica muito complicado para você decorar os bottoms, saber o que você tem que dar call, o que não tem. E lembrando, mais uma vez, estamos simulando isso, mas sim, várias mãos dessas, a gente vai simplesmente estar chovendo reto. Né? Várias mãos dessas a gente vai estar chovendo reto. Mas a gente tinha que fazer a simulação. Aproveitar mais uma vez o mesmo spot para vocês verem o quanto que amplia o range de call quando a gente tem agora, tipo, 50 blinds. Então, por isso que tem que ser levado em consideração toda hora a sua vida no torneio. Vamos dizer que nós somos esse stack agora. E o mesmo cálculo de novo, Nash, Fold, Raise, ajustar o range para 15%, tirar aqui algumas mãos, acrescentar outras, tirar o 4-4, vamos com peso agora aqui de 50%, aqui, vamos também com esse daqui, e ficou já, agora aumentou ali ainda 5, que acho que teve alguma mão que coloquei 0,25, que foi o rei valete. Provavelmente, tá bem parecido. Vai mudar alguma coisa por causa de um combo. Vamos mudar o finish. Agora acredito que vai demorar um pouquinho mais esse cálculo, porque agora a gente está a 50 blinds deep e provavelmente seja o efetivo, né? Da mesa. Tem um cara com o stack igual. Então ele vai rodar como, por exemplo, ele vai pegar aquele cara dando all-in por cima, sabe? A gente poderia estar calculando isso também. E isso que é importante. O importante é vocês não pegarem uma mão só e rodar só um tipo de simulação nela, porque fica muito vago. E uma outra coisa que tem que ser manipulada de uma forma correta são os ranges. Porque eu poderia aqui estar encontrando qualquer cálculo que eu queira, sabe? Tipo, mentindo para mim mesmo. Então, eu prefiro usar apenas o cálculo, a não ser que eu veja que esteja uma diferença muito grande de range, aí sim eu vou manipular o range, tá? Vamos para o range de chove. Por exemplo, se eu achar que esse range de chove está muito tight e eu quiser ampliar ele, eu posso dar 2 cliques aqui e ampliar o range de chove. Se eu achar que esse cara chova mais mãos, tá? Eu posso até fazer isso nessa mão. Eu, por exemplo, acho que esse cara não fold a dama off, tá? Ele não deveria estar chovando conforme o holding source, mas ele chova, né? Num balde principalmente. Eu acho que ele chova, inclusive, mais 50% de algumas mãos aqui. Eu acho que ele chova essa mão, talvez 25% até de um Ice 10 suited. E eu tenho certeza que ele chova 9-9 100% das vezes, 8-8, 10-10. Essas mãos ele chova. Tá? Isso a gente não estava calculando nos outros spots. Então, eu quis mostrar isso porque a gente pode manipular os ranges. Porém, se a gente não manipular os ranges, a gente vai estar jogando completamente GTO contra GTO. Ou seja, um reg bom contra um reg bom. Um cara que estuda contra um cara que estuda. E é aí que tudo isso influencia. E por isso que o poker ele é complexo, né? Por conta dessas coisas. E eu prefiro muito mais o jogo explorativo do que o jogo GTO. Porque nós não somos robôs, né? Então fica bastante complicado.
Percebam o quanto que ampliou o nosso range de call quando a gente tem 50 blinds contra um show de 10. E agora a gente vai estar podendo dar call, inclusive com 9-10 suited. A gente pode estar dando call com 2-2. Percebam o quanto de call é. Né? Todas essas mãos aqui, que agora a gente só precisa de 0,38 para dar call. Né? O Ace 10 off entra, o Rei 10 off entra, o Dama 10 off entra, o J 10 off entra. É um monte de mão. E por que o Holding Source está calculando isso? Porque 10 blinds não vai afetar o seu stack. Se você perder essa mão, você continua com 40. E você está jogando para concorrer a 15 baldes iniciais. E o Holding Source está calculando tudo isso. Então, é isso que faz a diferença. Você pegar simplesmente, que seja 2 mãos por dia e fazer 5 simulações dessas mãos. É isso que é o importante no resultado final. Para finalizar essa mão, eu vou rodar ela mais uma vez e agora eu vou rodar ela com ICM, que também vai modificar muito o range call. E agora eu não vou alterar os stacks, vou deixar os mesmos. Eu só vou alterar o formato. Vou colocar aqui agora ICM, tá? Vamos dizer que eu já tivesse ali, tipo, sei lá. O pessoal tem costume de falar que o ICM é só na mesa final. Ah, ICM só calculando a mesa final. Cara, 15 left ali, você já tem que estar preocupado com o ICM, né? Porque é ali que você vai realizar o dinheiro. E geralmente o dinheiro do torneio está na mesa final, principalmente nas 3 primeiras posições. Dá um nest, vamos de novo para frente. Aqui está correto. Dá um fold, um raise. Vou ajustar o range. E se eu tiver com ICM nessa parada, por ter vários caras que vão estar pressionando a mesa, eu já não vou abrir mais aquele range. Aí eu já vou encurtar bastante. Eu não vou estar abrindo essas mãos. 7-7 eu vou abrir 50% das vezes. Os ases suites, por exemplo, eu não vou abrir todos. Eu vou abrir talvez as 9 suited mais. Aqui eu só vou abrir essa linha. Vou abrir o Rei Dama off, um percentual também. Não vou abrir sempre. Vou tirar aqui a parte do off com certeza. O Wise Valete eu vou abrir 50% das vezes. E aqui eu também quero colocar 50% das vezes, porque se tiver alguém pressionando, principalmente ICM, eu não vou estar abrindo essas mãos, tá? É muito difícil de eu estar abrindo essas mãos se eu tiver stacks grandes à minha frente, calculando que eu tenho ICM já para jogar e tem alguém tribetando toda hora, apertando a mesa. Então eu vou estar abrindo mais topo mesmo, para não ser explorado. Dá um ok e percebam que a gente reduziu pela metade aqui o range, né? Rodando, obviamente, em ICM. Okay? Vamos dar um finish. Já vai calcular e a gente vai perceber uma alteração enorme quando a gente está jogando essa mão por ICM, ou seja, a partir ali dos 15 lefts. Beleza, finalizou. Vamos encontrar agora aqui o range de chove do mesmo vilão. E aqui já encurtou muito por ICM, né? Tipo, 10-10 já tá break-even para ele chovar. Ele não pode chovar esse dama off, eu abrindo. Né? Se ele souber que eu tô abrindo tight, por eu saber que já tem ICM, que tem cara pressionando. E geralmente 15 left de um balde 55, os caras sabem disso. Né? Tipo, pode ser que tenha ali um pequeno percentual de recreativo, de regra fraco, sempre vai ter. Mas a grande maioria que está ali nessa reta final já sabe o que está fazendo. Então, isso também é importante levar em consideração. Importante também eu saber que eu não posso estar chovendo 9-9 nessa situação. Eu tenho que foldar quando o cara abre. E aqui eu tenho certeza, assim, eu mesmo, por exemplo, vou ser bem honesto dizer que eu chovaria acho que até o 8-8. Tá? O cara abrindo. Se eu tivesse na situação do crazy, acho que eu não iria deixar passar 15 left. Mas eu iria me sentir mal chovando. E olhando para isso agora, eu já sei que eu não posso chovar. Então, para mim, fica simples quando eu pegar o próximo spot semelhante a esse. Eu vou me deparar diversas vezes com esse cenário. E o range de call, com certeza, ele vai estar mais tight também. O Wise Valete suited saiu completamente, o Wise Dama saiu completamente, o Rei Dama saiu.
totalmente. A gente vai estar podendo dar call Wise Rei, pares 99 mais, 88 mais. Não, até o 77 continua sendo call. 66 está com o mesmo EV, 55 mesmo EV, 44 e perto do 33. Ou seja, a gente pode ainda, mesmo com o ICM, tá dando call com os pares. O que para mim me parece um pouco estranho, porque eu tenho como base, assim, para levar em games, isso serve para vocês, tá? Para a gente decidir em game, quando a gente não tem uma simulação de um spot pronto, a gente tem que saber que o cara tá jogando pelo menos um par menor do que o seu para você poder dar call, porque senão a melhor situação que você vai encontrar é um flip. E isso é um divisor para você saber se você pode dar call ou não. Então, matematicamente, eu poderia estar dando call quase com o Duque, quase, né? Levando em conta que aqui a gente tem um torneio de bout, com 15 bouts iniciais, é muita coisa. Porém, tudo aquilo que eu já falei no início, né? Quanto mais afunila o torneio, menos a gente deve dar importância aos bouts. Espero que vocês tenham gostado, pausado o vídeo aí para poder printar esses ranges. A gente vai estar simulando diversos spots como esses nos próximos dias. Um spot só, a gente conseguiu rodar 5 simulações. E é isso que faz a diferença no dia a dia.